Salve, galera, ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vamos falar aí sobre o Esporte Clube Pelotas. A equipe Áureo Cerulha fez a sua primeira movimentação, o seu primeiro amistoso, né, jogo treino na realidade, e o Pelotas acabou vencendo a equipe do São Luís por 1-0, gol do Ruster. E saiu aí, o primeiro time do Pelotas, que a gente pode fazer uma análise, um esboço para 2025. Depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, pessoal, vamos falar então sobre o Pelotas. Pelotas que acabou fazendo aí esse jogo treino contra a equipe do São José, lá em Canoas, no estádio da Ubra, e o Pelotas acabou vencendo por 1-0, gol marcado pelo centroavante Ruster. O primeiro time que o Pelotas acabou colocando em campo foi o Jorge, goleiro. Aí a linha de defesa tinha o Guilherme Gusso, o Vitor Massaia, o Everton e o Bruno Ré. Matheus Silva, Brian, Gabriel, Cezinha, Luizinho, Emerson e Léo Ferraz. Então esse foi o time que o Pelotas acabou colocando em campo na arrancada dessa preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Bom, algumas situações, Na lateral direita, o Vidal deve entrar, Ainda não estava na melhor condição física, então o Vidal deve entrar. A defesa, acho que deve ser isso aí mesmo, Vitor Massaia e também o Everton. E na lateral esquerda, o Bruno Ré, que já está desde o começo aí da preparação do Pelotas para a disputa do Campeonato Gaúcho. O meio-campo deve ter o Matheus Silva e o Brian Gabriel, e o Cezinha fechando, esse tripé de meio-campo. Luizinho pelo lado, o Emerson pelo outro, e na frente começou o Léo Ferraz. E aí a gente não sabe se vai ser realmente o Léo Ferraz, esse centroavante, esse jogador mais agudo do time do Pelotas, até porque o Léo Ferraz, na divisão de acesso, ele desempenhou mais de uma função nesse time do Pelotas. Por vezes ele era um jogador de beirada, por vezes ele era um jogador de lado de campo, outras vezes ele era jogador final, ele era o jogador da finalização, ele era o centroavante, aquele que finalizava os lances. Em outros momentos ele até jogava atrás do centroavante, ele jogava como meia, vindo de trás, para aproveitar também ali a movimentação e a triangulação ali com o pessoal ali da frente. Então, essa é a situação envolvendo o Léo Ferraz. O Ariel dá uma moral para ele, porque ele foi muito importante na divisão de acesso, ele marcou gols importantes, ele, em alguns momentos, dá para dizer isso, ele carregou o Pelotas, em momentos em que o Pelotas estava numa situação mais de eliminação do que propriamente se mantendo vivo na competição, ele conseguiu, com seus gols, com as suas jogadas, fazer com que o Pelotas se mantesse ativo, se mantesse vivo no Campeonato Gaúcho da divisão de acesso, na Série A2 desse ano, de 2024. Então acho que o Ariel dá esse voto de confiança para o Léo Ferraz. Não acredito que esse time esteja fechado. Eu acho que vai ter muitas mudanças. Como eu falei, o Pelotas ainda não fechou o seu elenco. Tem um goleiro para contratar. O Pelotas está negociando com o goleiro. O Jorge, a princípio, é o titular do momento, mas o Pelotas quer um goleiro de nível de Série B. Isso aí está na mentalidade, é o desejo de quem coloca o dinheiro dentro do clube, de quem está nesse projeto aí, trabalhando juntamente com o Felipe Cruz. Então, há esse processo aí, que o Pelotas está buscando alguns outros reforços. Bom, acredito que o Pelotas deva buscar aí mais 2 jogadores de meio campo, incluindo o volante, e mais um meia para ser reserva do Cezinha, já que o Pelotas não tem um meia central para ser reserva do Cezinha. Tem bastante gente no ataque, tá faltando ali alguém no meio campo ali para rivalizar com o Cezinha. Mas esse já é um indicativo do time que o técnico Ariel Lanzini pretende colocar em campo. Uma vitória contra um adversário que vai ser um adversário difícil para Pelotas no Campeonato Gaúcho. Pelotas vai jogar lá, na Colmeia do Trabalho, contra a equipe do São Luís.
Então é muito complicado esse adversário. Então já vencer esse adversário dá moral. É sempre bom preparar um time para qualquer campeonato vencendo. Muita gente diz, perdeu os jogos de pré-temporada, perdeu os jogos de preparação, mas eram jogos de preparação. Isso é ruim. O time que entra com muitas derrotas na pré-temporada, ele acaba não performando dentro do campeonato. Mas o time que vence todas já entra perfeito? Não, também. Ele sabe que ele venceu e ele precisa ainda mais melhorar. Então, para o Pelotas, é muito importante, ter conseguido essa vitória diante de um adversário muito forte, que é a equipe do São Luís, por mais que o jogo tenha sido em campo neutro. E aí vai, pegando também um pouco do ritmo de jogo, porque nesses últimos tempos foram só treinos em 2 turnos, então o jogador, ele mesmo criando esse lastro, ele tem esse desgaste, ele quer tocar a bola, ele quer ter aquele ritmo de competição, mesmo que seja um amistoso, o jogador gosta desse ritmo de competição. Então, uma vitória como essa é muito importante para o Pelotas, que está iniciando um trabalho com uma grande reformulação. Poucos jogadores permaneceram da divisão de acesso para o Campeonato Gaúcho. O Pelotas faz uma reformulação, aposta em um time novo para ser protagonista no Campeonato Gaúcho. Ou pelo menos ser um coadjuvante premiado lá no final. E o prêmio é uma vaga na Copa do Brasil, até mesmo uma vaga na fase final do Campeonato Gaúcho. A gente não sabe onde é que os clubes irão estar do Campeonato Gaúcho, até porque é um torneio curto. O time que daqui a pouquinho se preparou melhor, a gente vê a dupla Brapel correndo na frente na questão física e questão de entrosamento, eles pegaram o atalho. A maioria dos jogadores já jogaram junto, já trabalharam com o treinador, então isso facilita muito nesse trabalho de adaptação ao estilo do jogo, a adaptação aos companheiros com quem eles vão trabalhar e que estarão chegando também para somar juntamente com os jogadores que já se conhecem.